Bom, meu nome é Elano, né? Eu sou servidor de carreira do Tesouro Nacional, estou lá desde 2009. Quando eu cheguei lá no Tesouro, a gente sempre teve um pé ali com a inovação, um pé com a democratização dos investimentos, né? E uma preocupação muito grande com a eficiência, com as transações. E a gente vai vendo a evolução da tecnologia e com muito entusiasmo, né? A gente acaba vendo a chegada da tokenização, né? Assim, para falar em grandes números, a dívida pública hoje administrada pelo Tesouro, ela está em torno de quase próximo aí de 7 trilhões, né? Que potencialmente é um dos segmentos aí do mercado financeiro que mais pode contribuir nesse processo, seja na direção de garantias, né? E de uma maneira geral, então, a gente está entrando nesse barco, né? A gente vê a velocidade muito grande de evolução das coisas. E para a gente é muito interessante tentar entrar nesse mundo, porque a gente vê uma conciliação muito grande dos conceitos e valores que hoje o processo de tokenização vem trazendo, né? Então, por exemplo, a transparência, a segurança, a redução de custos, né? O objetivo nosso lá na dívida, por exemplo, é fazer o financiamento do governo federal ao menor custo, mantendo níveis prudentes de riscos, né? E para isso a gente trabalha intensamente para uma melhoria do mercado secundário, tentando gerar liquidez. A liquidez é um aspecto fundamental para o processo de formação de preço. O preço tem uma série de benefícios no mundo econômico, né? Gera os incentivos corretos, do ponto de vista de governo também, gera uma disciplina do governo, né? Na tomada de decisão e da gestão fiscal. Então, toda essa evolução a gente vê com bastante entusiasmo. E, em particular, lá na dívida, falando assim de grandes números, né? O potencial da tokenização na negociação de títulos públicos pode ter um impacto bastante relevante. Assim, para trazer grandes números, hoje a gente tem cerca de 1,5 trilhões de reais sendo negociados mensalmente no mercado secundário de títulos públicos, né? E a gente vê com bastante entusiasmo o potencial de chegar a essa tecnologia, porque grande parte desses recursos são transacionados no mercado de balcão. E o Tesouro, com iniciativas junto a parceiros, né, tem buscado tecnologias já que tragam maior eficiência, redução de custos, maior transparência nesse processo. Mas é um desafio muito grande. Só assim, para ter noção, a gente tem um programa de incentivo à negociação na plataforma eletrônica. A gente coloca incentivo para os dealers fazerem cotações de preço nessas plataformas, transacionarem nessas plataformas, mas a gente conseguiu alcançar apenas cerca de 10% desse total de volumes que são transacionados mensalmente. Então, uma das questões que me intriga muito é a capacidade aí desse processo de tokenização de fato aparecer como um elemento novo que consiga contribuir de maneira eficiente e adentrar aí, porque a gente tem uma cultura de negociação no mercado de balcão, né? E aí gostaria de ouvir de você, como um grande especialista, qual a sua visão desse impacto? Jogou a responsabilidade para mim aqui. Bom, eu sou Reinaldo Rabelo, né? Eu estou desde 2018 como CEO do MB, né? Do mercado Bitcoin, que nasceu em 2013, né? Então a gente está quase em toda a história de Bitcoin e de blockchain, e também em toda a história de tokenização. Em 2019 a gente criou, né, o primeiro token de recebíveis. Na época era um recebível público, era um precatório, né, que não deixa de ter uma certa semelhança, né, com a dívida administrada pelo Tesouro, na medida que é um compromisso do Estado, né, quando a gente está falando de precatório federal, da União de pagar, né? A gente fez o primeiro case de tokenização com precatório em 2019. Depois a gente foi para a dívida privada, né? Tokenizou desde mecanismo de solidariedade da FIFA de clubes de futebol, como o Vasco e o Santos,
até recebíveis de energia, unidades de recebíveis de cartão de crédito, né, que hoje estão, de certa forma, organizadas dentro das registradoras. Enfim, a gente foi ampliando, né, nosso apetite de tokenização, até que no Next, né, a gente fez a tokenização de título público. Né, a gente fez junto com a Pods Finance, né, que teve aqui mais cedo, né, fazendo um case de tokenização, né, de título público, né, que funcionou. Né, mas óbvio que não é o título nascido tokenizado, que eu acho que é aí que está o grande benefício, né, está o grande talvez momento de evolução, né, para esse mercado. Talvez responda às suas questões, né, relacionadas a como dar mais liquidez a esse mercado, como trazer mais dealers, né, para colocar preço, né, de uma forma né, que talvez diminua até a necessidade de estímulo pelo próprio Tesouro para que esse mercado seja mantido líquido. Né? Então, ali a gente fez a tokenização usando uma entidade que fazia, às vezes, né, de garantidor do lastro, né, do título público que estava sendo custodiado, né, por esse veículo, né, mas a representação era feita através de um token, e esse token poderia aí se aproveitar dos benefícios da tokenização, como interoperabilidade. Né? Acho que essa é a grande vantagem, né, que talvez a tokenização possa trazer para esse mercado de negociação de dívidas do Tesouro, né, que a possibilidade de esse ativo nascido tokenizado, né, ele poder ser transitado, negociado em qualquer participante do mercado sem uma obrigação de conexão, sem uma necessidade de batimento, de integração sistêmica, né, porque o token em si ele é interoperável por design. Né? Se eu tenho, por exemplo, um título público tokenizado na Foxbit, né, que é uma exchange, né, brasileira também, o cliente pode transferir esse ativo para o EMB e eu reconheço esse ativo, porque eu consigo enxergar a transação no blockchain. Eu não tenho necessidade de integrar a minha operação EMB com a Foxbit. Essa integração se dá pelo token. Né? Por isso que eu falo que o token ele é interoperável por design. O próprio elemento token ele carrega a infraestrutura junto dele. Né? Eu posso checar se esse token existe mesmo, eu posso checar quem foi que emitiu esse token, eu posso checar quais foram as transações anteriores relacionadas àquele token, né? E eventualmente esse token, como a gente estava conversando um pouco antes, pode operar a própria liquidação, né, do contrato de dívida pública, né, também, né, como a gente faz hoje com dívida privada na nossa operação em Portugal. Né? A gente empacota os tokens que a gente emite no Brasil, leva isso para Portugal, né, num ativo que a gente chama CPC, né, e esse token é liquidado no blockchain para o nosso cliente em Portugal. Né? Então, isso poderia acontecer, né, com a dívida pública. Né? Eu acho que são inúmeras oportunidades, né, aplicadas em cima das características dessa tecnologia, dessa dinâmica que a tecnologia permite criar. E aqui eu faço um pequeno reparo, né? Eu estou sempre aprendendo, ouvindo o Courtney falando, né? Mas quando ele fala que esse mercado ele vai evoluir se a gente tiver a participação, né, dos players tradicionais de mercado se conectando à tecnologia cripto. Né? E provavelmente ele não vai escalar e evoluir se só tiver o elemento libertário, disruptivo, operando. Né? Você precisa ter a união dos dois, mas precisa ter a alma empreendedora, mesmo que seja dentro de uma instituição tradicional, mesmo que seja dentro de um banco. Se não houver essa alma empreendedora, não vai haver motivação para mudar modelo de negócio, porque a tecnologia em si, a mera tecnologia, ela promove melhorias incrementais não substanciais. O que muda o mercado são as melhorias
que afetam modelos de negócio. Então, acho que o Tesouro tem uma grande oportunidade, né, de estar conectado a esse espírito empreendedor, né, mesmo dentro do Tesouro. Aí é interessante ouvir, né, que essa é a vontade, também, para que a gente pense e repense modelos de negócio, né, como que, eventualmente, o Tesouro vira o Tesouro Direto, né, como a gente estava comentando antes, sem quebrar as duas operações, né, como acontece hoje, por uma necessidade sistêmica. Perfeito. É muito interessante você falar da questão de criação de novos produtos, né, porque eu acho que é das primeiras coisas que a gente começa a pensar, né, quando a gente vê o time do Banco Central, essa construção dessa infraestrutura do Drex, né, lá no Tesouro a gente começa imediatamente a pensar nas garantias, como que isso pode ser usado, né? Assim, parece ser o nosso foco assim mais evidente, assim, o próximo passo é trabalhar tanto do ponto de vista de legislação, né, quanto de produtos, né? Então a gente já começa a pensar ali, quando a gente olha os detentores da dívida, né, desses quase 7 trilhões que eu estava mencionando, 1,5 está ali com as instituições financeiras, né? Então, por exemplo, mercado imobiliário, o sujeito tem um NTNB, quer fazer um financiamento, dá entrada com esse recurso, de repente, sei lá, ele vira a garantia e ele vai rodar essa dívida dele só pagando os juros e a garantia vai amortizando o principal, né? Vem esse caso, por exemplo, da Previdência. A Previdência ela tem ali 1,4 trilhões, né? E é um recurso muito amarrado, o recurso da Previdência. Tem uma legislação muito pesada por trás, principalmente as entidades fechadas de previdência complementar. E aí a gente vê uma tragédia dessa igual do Rio Grande do Sul, né? Como que a gente poderia colocar um elemento ativo para gerar a previdência para as pessoas que estão passando dificuldade, que porventura tiveram algum tipo de sinistro, né? No próprio Tesouro Direto, a gente tem lá o Renda Mais, que é um recurso que o indivíduo está fazendo a poupança para a aposentadoria dele, como que ele poderia usar isso no consumo de outros bens. Então, assim, pensando nessa infraestrutura, na criação de produtos, na experiência que vocês tiveram lá em Portugal, onde você enxerga assim, grandes oportunidades e desafios para a gente avançar. E aí também, porque aí do meu lado, né, eu fico vendo, tem uma parte que eu acho que principalmente o Banco Central vem trazendo com uma experiência muito inovadora, né, a infra, né, e aí depois deixar o mercado ir embora. Onde você vê assim, esses desafios e oportunidades? Bom, acho que pensando em infraestrutura, eu acho que tem uma oportunidade, né? Essa operação, como ela existe hoje, né? Ela provavelmente foi pensada, né, num período que a tecnologia não era tão fácil de acessar como a gente tem hoje, né? Que as operações, tanto a emissão como a distribuição, os eventuais registros, né? Tudo era feito ainda de forma física, manual, né? Contratos escritos, assinados, carimbados, né? Então existe uma oportunidade de fato tornar esse processo digital, e isso naturalmente pode levar à redução de custos. A gente observa esse custo muitas vezes, né, colocado para o investidor pessoa física, para o poupador, né? Então acho que tem oportunidade aqui de pensar se essa infraestrutura não pode ser melhorada nesse aspecto, né, de reduzir fricção e custos, né, na colocação da dívida para o investidor, o poupador pessoa física, né? Acho que tem um trabalho que é educacional, né, do Tesouro, né, de estimular a poupança, mas tem essas etapas que podem ser ajustadas, como sistemas de registros, depósito, distribuição, né, que tem custo e é relevante, né, se a gente olhar o custo como um todo, né, não o custo individual que eu, poupador, vou assumir nessa operação. Então, como infraestrutura, eu vejo essa oportunidade de repensar um modelo e, eventualmente, reduzir substancialmente esse custo, né, que muitas vezes ele é algo como 0,2% ao ano, talvez pudesse ser, numa operação digital, 0,2% para sempre, né, não ao ano, porque não faz sentido olhando do ponto de vista tecnológico, né? Talvez fizesse sentido no passado, porque eu tinha que guardar documentos físicos
e cuidar, e custodiar, e depositar esses documentos físicos, né? Eu acho que tem uma oportunidade aí. Do ponto de vista de produto, né, uma vez tokenizado, a gente consegue fazer diversas coisas que a gente aprende no mundo cripto, né? Então, o ativo tokenizado pode servir para criar liquidity pools, para integrar operações de DeFi, para servir como garantias diretas, né, para levantar crédito mais barato, né? A gente sabe que hoje é difícil você fazer isso na operação tradicional, porque você tem justamente toda essa integração sistêmica que precisa ser feita. Muitas vezes quem está dando crédito não é quem tem a custódia, né, do ativo, então não consegue considerar aquele ativo como parte, né, da precificação do empréstimo, né? Então, se isso for tokenizado, como eu estava comentando antes, né, eu acho que essa interoperabilidade facilitaria essa colocação de crédito, né, para o mercado, né? Enfim, a gente estava falando, né, 150 bi, né, hoje no Tesouro Direto, né, pensando que talvez esse pudesse ser um crédito disponível, né, para o mercado, né, sem que as pessoas tivessem que sair da sua poupança, né, porque às vezes é um empréstimo ponte, né, que você às vezes precisa tomar para, sei lá, pagar alguma dívida pontual ou algum tributo anual, né, como um IPTU, IPVA. Então você poderia usar a sua poupança como garantia de forma mais simples, né, se fosse tokenizado. A gente vê isso muito acontecer nos tokens, né, no token do Bitcoin, por exemplo. A gente consegue dar um empréstimo com garantia em Bitcoin porque a gente sabe que tem liquidez, tem previsibilidade, tem uma possibilidade simples de fazer o bloqueio, né, daquele item digital, né? Então, se o título público fosse digital, a gente imagina que seria tão simples quanto, né? Algo que a gente queria testar até mais no programa do Next, né? Mas a gente ficou nessa operação só da emissão do título tokenizado. E do ponto de vista social, né, acho que pensando nessas hipóteses mesmo que você estava colocando, né? Assim, eu tenho a minha tese que eu adoraria ter tempo, coragem e disponibilidade de executar e fazer e propor, que a gente sempre discute carga tributária, né? Eventual aumento de dívida, mas eu acho que seria menos traumático, né, se a gente pudesse ter uma tributação, ou parte da tributação que já é alta, que a gente acaba tendo que pagar, destinada diretamente para as pessoas que precisam, né? E isso poderia ser facilmente feito através de um processo tokenizado, né? Imagina que na rede Ethereum, por exemplo, né, eu posso criar o meu ENS, né, que é o meu endereço, o DNS da rede Ethereum, né? E o meu ENS, né, da rede Ethereum é o meu CPF, né? Então, se alguma pessoa quer fazer um Pix na rede Ethereum para mim, é só mandar o ativo tokenizado em Ether na rede Ethereum, né, para aquele CPF que eu coloquei. Então, imagina que o Tesouro poderia fazer isso, eventualmente, né, arrecadar direto para pagar os CPFs que poderiam estar numa lista de, seja pessoas afetadas por uma eventual catástrofe, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, sejam pessoas afetadas pela catástrofe que é o Brasil, né, que não consegue tirar as pessoas muitas vezes de linha de miséria e pobreza, né? Então, acho que tem uma possibilidade também de aplicação para o social, né, na distribuição direta dos valores arrecadados, né, na esfera tributária, não para o Estado, mas para as pessoas. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do tempo, né? E aí eu queria focar um pouquinho nos desafios que a gente aqui no setor público tem que começar a trabalhar, né? E aí, principalmente do ponto de vista de regulação, aqueles que você enxerga ali como pontos relevantes para a gente superar, né? A gente tem vários aí, na formatação dos contratos, né? Interoperabilidade, e também do ponto de vista da infraestrutura que está sendo construída, né, quando a gente começa a entrar no mundo da tokenização, quais os benefícios que a gente tem da estrutura que está sendo formada no Brasil, tendo em vista que geralmente é tratado, por exemplo, a descentralização, a segurança
e a escalabilidade como frentes difíceis de se contornar, né? E qual o benefício da infraestrutura que você está sendo montada aqui no Brasil? Então, esses dois desafios aí, como que você enxerga? Pô, até queria te ouvir nessa. Mas eu posso falar um pouco da minha opinião, né? Assim, a gente está, o MB hoje está no Drex, né? A gente tem a honra, né, de poder participar, né, dessa potencial transformação do sistema financeiro nacional. A gente lidera um consórcio junto com Mastercard, CERC, Sinqia e Banco Genial. A gente está enfrentando junto com o Banco Central os desafios que é criar uma rede blockchain para operar oficialmente, representando atividades do Banco Central, né? Assim, acho que os desafios são gigantescos, mas acho que são superáveis. Eu não acho, talvez pela minha alma empreendedora, eu quero acreditar que são superáveis, né? Eu sei que muitos desses desafios eu não consigo nem compreender, porque são desafios tecnológicos e eu não tenho capacidade de compreender totalmente, mas eu acredito que possam ser ultrapassados. O que poderia inviabilizar a construção de uma infraestrutura em blockchain no Brasil é se a gente tiver uma divergência política filosófica, né, de cada entidade querer construir a sua rede. Se a gente tiver um blockchain do Banco Central, um blockchain do Tesouro, um blockchain da CVM, um blockchain da Ambima, um blockchain da... Aí a gente não tem nada, né? Então, acho que eu vejo essa discussão muitas vezes surgindo, né? Mas, para mim, é igual pensar, né, se a gente deveria ter um PIX do Tesouro só para as operações do Tesouro, um PIX da CVM só para as operações de mercado de capitais, um PIX da Ambima. Não ia funcionar, né? O PIX funciona porque ele é uma rede que atende todos essas outras aplicações. Então, se a gente puder concentrar esforços para tentar resolver esses desafios que são ultra complexos, para estruturar uma rede em blockchain, que hoje é liderada pelo Banco Central, eu acho que fica mais fácil acreditar que dá para superar, né? E, de novo, indo para o lado mais subjetivo, eu errei ao avaliar prematuramente o PIX, porque eu achava que o Banco Central deveria ter ido direto para stablecoin, né, ter ido direto para blockchain, né, e não ter passado pela etapa que a gente está vivendo. E óbvio que eu estava errado e o Banco Central estava certo, mas hoje eu acho que eu estou acertando ao imaginar que, mesmo achando que o PIX é bom o suficiente para a gente ter um sistema de pagamentos quase perfeito, né, eu acredito que o Drex é uma evolução do que a gente enxerga hoje como perfeição no PIX. Assim como eu enxergava que o PIX seria um mero elemento de ajuste no SPB. Eu achava que o TED-Doc já era bom o suficiente e a gente poderia ir direto para uma experiência blockchain. Então, acho que tem uma grande oportunidade de a gente evoluir o PIX através do Drex, né, porque aí a gente vai poder adicionar o elemento transacional que hoje não existe no PIX, né, que é, eventualmente, ter os títulos públicos, os contratos de dívida, né, porque um título público nada mais é, né, do que um contrato de dívida, colocado, previsto e, eventualmente, liquidado dentro do Drex, né. Acho que é um momento de expectativas ultra positivas, pelo menos a minha alma empreendedora carrega isso com esperança. Sobre as plataformas, você pode ficar tranquilo que a gente vai deixar com os nossos amigos do Banco Central. Eles que sempre nos apoiaram. Na verdade, o Selic está aí há mais de 40 anos. Né? Até, eu acho que, assim, quando eu vejo uma competição para o desenvolvimento do blockchain, é justamente o nível de excelência que a gente já alcançou, né, por exemplo, no sistema como o Selic, né? Até aproveitar e fazer um agradecimento aí aos colegas do Banco Central que fazem um trabalho de excelência. Bom, pessoal, eu acho que nosso tempo aqui está se encerrando. Vou deixar aí aberto para colaborações, perguntas. A gente tem... Deixa eu ver aqui. Temos o quê? 10 segundos. Então, você pergunta e eu respondo sim. Sim ou não?
Não tem pergunta de sim ou não, mas vamos lá. Quais os ativos do perímetro regulatório do BC ou da CVM se beneficiariam mais da rede Drex, na opinião de vocês? A resposta é sim. Mas eu acho que, na verdade, é um benefício em prol, principalmente do mercado de capitais. Acho que a gente tem um mercado de capitais, de certa forma, disfuncional, na medida que ele está digital em cima de um processo antigo. Acho que a tokenização, principalmente se a gente considerar que os ativos já nascem tokenizados, elas podem permitir a gente ter um mercado de capitais adaptado à nova realidade tecnológica que a gente vive. Então, eu como investidor, eu sofro muito para consolidar as informações dos investimentos que eu faço em diferentes plataformas, com diferentes regras, procedimentos, com mais preocupação a regulamentos e burocracia de investir do que com o ativo em si. É muito mais simples, eu sei que são coisas diferentes, mas é muito mais simples investir em cripto do que investir no mercado de capitais atual. Então, acho que eu diria que os ativos, os valores imobiliários podem ser mais beneficiados do que os ativos financeiros, mas os ativos financeiros eles vão servir para fazer a evolução do mercado de capitais também. Mesma opinião? Tem alguma coisa a adicionar? Sim. A gente ensaiou bastante, né? Mas lá no ensaio era um negócio mais dividido. Eu fiquei aqui com a responsabilidade maior aqui pelas minhas besteiras comentadas. Gente, muito obrigada pelo painel, foi ótimo.